Obrigado, viu? Evangelho do Filho de Deus, a qual nos escreveu o evangelista Marcos. Capítulo 7. Capítulo 7, a partir do verso 31. Tivemos um final de semana abençoado. Eu estive com uma equipe em Santa Catarina, no Mevan, na igreja do apóstolo Luiz Hermínio, e nós fomos profundamente ministrados ali. E nós subimos ali do sul com uma unção nova, uma unção fresca para derramar aqui. Amém? Às vezes é necessário se retirar um pouco. Às vezes é necessário para que Deus Ele possa falar conosco. Capítulo de número 7, versículo 31. Por gentileza, coloca na versão NTLH para que haja um entendimento melhor. Isso. Está escrito assim: Jesus saiu da região de Tiro e Sidom, e pela região das 10 cidades, a região de Decápolis, e chegou ao lago da Galileia, ou Mar da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar, e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá, Efatá. Repita comigo: Efatá, que quer dizer abra-se. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram e a sua língua se soltou. E ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contasse para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que ouviam ficavam muito admiradas e diziam: tudo o que faz, ele faz bem. Tudo o que faz, ele faz bem. Eu não tenho dúvida disso, que tudo o que ele faz muito bem. Será que alguém tem dúvida disso? Ele é perfeito. Ah, Jesus, o Senhor é perfeito. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Vale glória a Deus por esta palavra. Presta atenção. Marcos é quem registra esse milagre aqui. De todos os evangelhos, Marcos deixou registrado na história de Jesus
nos relatos acerca do que ele fazia, esse milagre que é surpreendente. E precisamos analisar o contexto do que está acontecendo aqui, para que eu possa fazer uma aplicação profética, amém? Por isso eu preciso da sua atenção nesse momento, mas eu também preciso do seu coração. Eu preciso do seu coração aberto, porque o milagre não vai acontecer no final do culto, o milagre começa agora. Quantos acreditam que o milagre começa agora? Aqui Jesus, ele estava se retirando das regiões de Tiro e de Sidom. Jesus está voltando para a Galileia. E Jesus, quando ele está fazendo esse trajeto, Jesus, ele volta para a Galileia, mas passando por Decápolis. Jesus estava evitando o assédio dos judeus. Jesus estava evitando, naquele momento, os judeus. Porque Jesus, ele sabia qual era o plano dos judeus. E eu não estou me referindo ao plano de morte. Esse plano foi bem executado no final do seu ministério, quando ele deu a sua vida por mim e por você. Na verdade, naquele momento, dentro desse contexto aqui, os judeus queriam nomear Jesus como rei. Eles queriam nomear Jesus como seu líder. E Jesus estava fazendo de tudo para evitar isso, porque na verdade esse não era o plano. Na verdade, Jesus não queria ser levantado como um rei aqui na terra, humanamente falando. Na verdade, Jesus queria ser rei no coração deles, porque o reino de Yeshua não era da terra, é um reino espiritual. Então Jesus estava fazendo de tudo para evitar esse assédio. É por isso que Jesus, ele vai passando pelas cidades de Decápolis. Decápolis era composto por 10 cidades, 10 cidades de autoridade romana. Roma tinha domínio sobre aquele território. E quando nós falamos de Decápolis, nós estamos nos referindo a uma região de gentios. Eu vou repetir isso aqui. Decápolis, que eram 10 cidades, eram 10 cidades de gentios. Quando eu me refiro a gentios, eu estou falando daqueles que não eram judeus. A exemplo disso é quando Jesus, ele vai em Gadara. Gadara não era uma cidade de judeus. É por isso que eles criavam porcos. Porque em território israelita jamais se criou porcos, por causa da lei de Deus. Então Jesus, ele vai evitando o assédio, e ele vai passando por aquelas cidades. Só que a sua fama já era conhecida naquele território. As pessoas já tinham ouvido falar a respeito dele, a respeito do que ele fazia, a respeito do seu poder, dos milagres que ele realizava. E só o fato de ouvir falar a respeito do que ele fazia, isso já gerava fé no coração das pessoas. Porque as pessoas passavam a acreditar, a crer que ele era capaz de fazer qualquer coisa, que ele tinha poder para realizar qualquer milagre. E para isso,
Para o milagre acontecer, só o fato de crer basta. Porque quando a gente lê os evangelhos, Jesus curou até pessoas que não conheciam Ele. Jesus curou pessoas que não sabiam nem quem Ele era, que só descobriu quem Ele era depois. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Jesus vai passando por aquele território, e a Bíblia diz que trouxeram um homem. Esse homem era surdo. Na versão que eu li diz que ele tinha dificuldade para falar. Na verdade, no original, ele era surdo e mudo. Nas traduções ARC, NTLH, NVI diz dificuldade para falar. Na verdade, no original, mudo. Ele era, diga comigo, surdo e mudo. E quando trouxeram aquele homem para Jesus, e falaram para Jesus: olha, ele é surdo e mudo, mas faça um milagre na vida dele. É interessante que Jesus tira aquele homem ali do meio daquela multidão, e Jesus então toca nos ouvidos daquele homem. E quando Jesus, ele toca nos ouvidos daquele homem, Jesus, ele cospe, ele cuspiu. Então ele coloca a mão nos ouvidos, ele tira as mãos, ele cuspiu, e com um pouco de saliva em seu dedo, ele toca na língua. Você consegue imaginar isso aqui? A forma como Jesus está realizando o milagre? Percebeu que tem pessoas que Jesus, ele só colocava as mãos e liberava? Mas nesse caso Jesus está tocando nos ouvidos, Jesus tira o dedo, aí Jesus cospe, e com um pouco de saliva encosta na língua. E quando Jesus fez isso, Jesus olha para o céu. Viu a sequência? Quem percebeu a sequência? Jesus toca nos ouvidos, o problema está no ouvido. Jesus tira a mão, Jesus vira, cospe, pega agora, põe a mão na língua e olha para o céu. Jesus suspira, e na verdade é um suspiro profundo, e ele disse: Efatá. E quando Jesus disse isso, que significa abra-te, naquele momento os ouvidos se abriu, e ele começou a ouvir, a língua se soltou, e ele começou a falar. Nós estamos diante de um milagre aqui. Aí Jesus ordenou que a ninguém contasse o que tinha acontecido, mas não adiantou, porque as pessoas começaram a dizer: tudo que ele faz bem, tudo que ele faz é perfeito. E as pessoas começam a louvar a Deus, exaltando a pessoa de Jesus. Essa é a história que nós temos aqui, diga amém. Então, baseado nessa história, eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema hoje: Efatá, desbloqueio. Eu quero liberar isso hoje, porque hoje é a noite do desbloqueio. Olha para essa pessoa, diga para ele, diga para ela: hoje é a noite do desbloqueio. Efatá, aleluia, desbloqueio. Presta atenção, quantas áreas da nossa vida que estão bloqueadas? Quantas áreas da nossa vida que estão trancadas, fechadas? Quantas pessoas estão com o coração trancado, ouvidos espirituais fechados? Pessoas que estão com as suas vozes presas, sem conseguir expressar o que sentem. Quantas pessoas que nós temos no nosso meio nessas condições? Talvez
não física, porque você fala, você escuta, você está ouvindo a minha voz, você acabou de abrir a boca, deu um aleluia, mas pessoas que estão espiritualmente nessa condição. Quantas pessoas que estão com os ouvidos fechados, estão com as suas bocas trancadas? Quantas pessoas que ela ouve a minha voz, mas ela não consegue ouvir a voz de Deus? Quantas pessoas que ela já não consegue mais colocar para fora o que elas estão sentindo? Quantas pessoas que estão vivendo dentro destas condições? E hoje eu quero liberar uma palavra profética da parte de Deus para a tua vida. E a palavra profética de Deus hoje é Efatá, abra-te. Que todas as áreas da sua vida possam se abrir hoje. Por quê? Porque talvez existem áreas da sua vida, além do que eu já mencionei aqui, que estão trancadas, estão bloqueadas. Quantas pessoas que vocês estão vivendo um bloqueio? Então presta atenção. Foi um comando que Jesus deu. Sabe o que é interessante? É que tudo que Jesus falou continua ecoando. Eu vou repetir isso aqui. A palavra do Eterno diz que as suas palavras não passarão. Nós precisamos entender que tudo que Jesus falou está registrado no mundo espiritual. Tudo que Ele liberou está registrado no mundo espiritual. Aleluia. E Efatá foi uma palavra em aramaico que Ele disse. E presta atenção, se Ele tivesse falado em hebraico, podia se colocar abra-te, porque é isso que ela significa. Porque todos os escritores fez questão de colocar a palavra Efatá, para depois colocar a tradução da palavra. Porque é uma palavra que foi dita em aramaico. E quando você vai buscar a tradução disso no aramaico, significa que seja aberto tudo que está trancado em sua vida. E eu vou usar essa palavra aberto, e eu vou usar essa palavra que nós tanto conhecemos aqui no nosso português, que seja desbloqueada. Que seja desbloqueado todas as áreas da minha e da sua vida. Aleluia! Você vai ser profeta agora. Você crê que você pode ser uma voz profética? Então pega na mão de alguém que está perto de você e libera. Escolhe uma pessoa e libera. Fala assim, que todas as áreas da sua vida seja desbloqueada. Aleluia! Vale um glória. Então presta atenção, tem alguns pontos importantes aqui. O primeiro ponto importante que nós devemos analisar nessa história, e foi algo assim que eu fiquei pensando muito hoje à tarde, no momento em que eu estava estudando esse texto aqui. O primeiro ponto importante aqui é que o milagre aconteceu no secreto. Eu vou repetir isso aqui, o milagre, ele aconteceu no secreto. Coloca para mim o verso 33, se quiser colocar na RC agora pode colocar, era mais para a leitura, tá? Mas vamos analisar o verso 33, lá na RC, no verso 33, e nós vamos entender que esse milagre, ele aconteceu no secreto. Olha o que está escrito: e tirando a parte de entre a multidão,
e tirando-o da multidão à parte. Eu prefiro essa expressão. E tirando-o da multidão à. Perceba que ele estava no meio da. Você está comigo? Ele estava no meio da. Ele estava no meio da multidão. Havia muitas pessoas ali. Mas quando aquelas pessoas ali apresentam o homem para Jesus, o que Jesus fez? Jesus, ele poderia ter feito milagre ali na frente de todos, sim ou não? Sim ou não? Mas Jesus, ele não fez o milagre diante de todos. Jesus, ele pegou aquele homem, e Jesus tirou ele do meio da multidão para um lugar à parte. Jesus escolheu levar aquele homem para um lugar longe das pessoas. Então perceba que o milagre aqui, ele vai acontecer, mas ele acontece no secreto. Por quê? Porque alguns milagres não acontecem no meio da agitação. Alguns milagres não acontecem no meio do barulho da multidão. Não. Tem milagres que só vai acontecer quando você estiver sozinho, quando você estiver afastado de todos. É por isso que eu digo que existe tempo para todas as coisas. Existe o tempo de você estar no meio das pessoas, mas também existe o tempo da solitude, que é o tempo que você precisa se afastar um pouco da agitação. Existe aquele tempo que você precisa se afastar um pouco do meio da multidão. Alguns processos de cura só acontecem quando nós estamos a sós com Deus. Perceba que Ele não está sozinho. Ele está sendo separado do meio das pessoas, mas Ele está na companhia de Jesus Cristo. E Ele é Deus. Eu vou repetir isso aqui: Jesus é Deus. Então Ele estava ali à parte, a sós com Deus. Tem milagres que só vai acontecer quando você estiver a sós com Deus. No Antigo Testamento, alguns milagres aconteceram de porta fechada. Lembra daquela mulher? Tinha 2 filhos, o marido morreu, estava devendo aos credores, vieram cobrar. Ela fala com o profeta falou para ela: pede vasilha emprestada, pega um pouco do seu azeite, derrama nas vasilhas, o milagre vai acontecer. O milagre aconteceu, multiplicou o azeite. Azeite é uma especiaria cara. A casa dela se encheu de azeite. Ela busca uma orientação, porque na verdade ela não busca só oração para o problema, mas ela também busca orientação do que fazer depois que o milagre acontece. Qual é o problema das pessoas? No desespero, na falta do azeite, na falta do recurso, você procura pastor para orar, procura igreja para orar para você. Mas quando o milagre acontece, você esquece de vir pelo menos agradecer, ou buscar uma orientação do que fazer agora que você está vivendo uma nova fase. Porque tem pessoas que ele quer que as pessoas se responsabilizem pelo problema dele orando por ele, mas depois ele não quer se responsabilizar em ter que ser grato por aquilo que Deus já fez. Quem está entendendo isso aqui? E quando essa mulher, ela vai até o profeta e diz: ó, o milagre já aconteceu, minha casa está cheia de azeite, o que eu faço agora? Ele disse: venda, paga a dívida, e vai sobrar reserva para você viver do resto. Mas sabe o que é interessante desse milagre aqui? Pergunte o quê? O que é interessante aqui é que ele disse: fecha a porta e derrama o azeite. Parece ser um detalhe tão bobo, mas perceba que o azeite só multiplica quando fecha a porta. Você tem que entender que tem milagre que só vai acontecer quando você estiver fechando a porta para algumas pessoas. Alguns milagres só vai acontecer quando você estiver com quem realmente se importa. Quem está entendendo isso aqui?
Olha para essa pessoa, pergunta para ele, pergunta para ela: você está entendendo isso daí? Eu quero liberar algo aqui. Se você está se sentindo isolado, deslocado, esquecido, talvez você chegou assim aqui. Saiba que talvez isso seja parte do processo da cura que Jesus está conduzindo você. O fato de você estar ficando meio isolado, o fato de algumas pessoas ter te deixado, o fato de agora você não estar cercado mais por uma multidão, está sentindo falta, mas isso é processo de Deus para o milagre acontecer. Isso é um processo que Deus está submetendo você. Você vai ter que ficar sozinho. Você vai ter que sair do meio dessa turma. Você vai ter que sair do meio desse povo. Para quê? Para que o milagre aconteça. Então entenda, isso não é desprezo, isso é processo. Isso não é humilhação, isso é processo de milagre. Então, primeiro, o milagre acontece no secreto. Segunda coisa importante que acontece aqui. Segundo ponto. Aonde que Jesus tocou? Eu quero chamar a sua atenção para isso. Aonde que Jesus tocou? O texto diz no próprio verso 33: pôs os dedos nos seus, cuspindo, tocou-lhe na... Ele é o que mesmo? Surdo. Então Jesus tocou nos sentidos que estavam bloqueados. O toque de Jesus foi exatamente no lugar do bloqueio. Jesus não está colocando a mão na cabeça. Às vezes nós temos que estar pronto para permitir Jesus tocar no problema. Às vezes Deus vai colocar o dedo na ferida mesmo, é no problema mesmo, porque nós temos que entender que algumas curas está tratando, obrigado filha, além daquilo que precisa ser tratado. Quem se lembra daquele comandante sírio? O Naamã. Quem lembra dele? Ele era leproso. Quando ele chegou em Israel, Eliseu disse: mergulha no Jordão. O Jordão era uma água barrenta. Principalmente dali dos lados da Mesopotâmia. Não era uma água limpa. Mas também entenda que não era uma água suja de esgoto, que nem tinha isso na época. Mas era uma água turva, barrenta. Quem está entendendo isso aqui? Aí Eliseu falou assim: mergulha lá. Ele falou: eu? Comandante sírio? Cheio de estrelas? Eu vou embora. Pensei que ia colocar a mão aqui na minha cabeça aqui, ia, né? Aí aqui fica claro que não era só a carne que Jesus queria tratar, ou Deus queria tratar. E o profeta teve sensibilidade para perceber isso. O que Deus queria tratar nele era algo mais interno, além da lepra, era o orgulho.
Então, ele foi submetido a fazer algo que contrariou ele. Mas foi exatamente aquilo que foi usado para tratar o orgulho que ele tinha. Quem está entendendo isso aqui? Então você tem que estar pronto para deixar Deus mexer exatamente no que precisa ser mexido. Quem está entendendo? Então ele coloca os dedos nos ouvidos, ele cospe e toca na língua. O homem tinha dois problemas: primeiro, não ouvia; segundo, não falava. Diga comigo: não ouvia e não falava. Então Jesus toca nos ouvidos e na língua, ou seja, Jesus toca no sentido da comunicação. Eu vou repetir, no sentido da... Qual que é o sentido da comunicação? Ouvido e boca. É exatamente ali que Jesus toca. Então, quantas pessoas que vivem hoje com os mesmos bloqueios? Surdez espiritual, não consegue mais ouvir Deus, não consegue ouvir conselho, não consegue ouvir a verdade. E quantas pessoas que estão com a língua presa, não consegue orar, não consegue se posicionar, não consegue pedir ajuda, não consegue se expressar. Você vai permitir Jesus tocar em algumas áreas hoje? Porque Ele vai começar a fazer isso agora. Aleluia. Então Jesus, Ele tocou aonde precisava ser tocado. Terceiro ponto importante: o processo. A compaixão que Jesus expressou. E levantando os olhos, suspirou profundamente. Diga comigo: suspirou profundamente. O que isso nos revela? O que esse suspiro revela? Compaixão. Jesus estava expressando compaixão por aquele homem. Então, quando ele suspirou profundamente, ele disse: Efatá, abra-te. Mas perceba que para Jesus falar essas palavras, ele olhou para onde? Ele olhou para o céu. Ele olhou para o. Então perceba que antes de liberar uma palavra poderosa, uma palavra que vibra numa frequência de milagres, primeiro ele olhou para o... Talvez você vai ouvir uma das coisas mais fortes nessa noite. Por que olhar para o céu? Ele olhou justamente para o lugar que é a fonte de todos os milagres. Ele olhou para a fonte que é o Pai. Eu vou repetir. Ele olhou para o céu porque ele estava olhando para o lugar onde habita o Pai nosso. Ele olhou para o céu porque ele estava olhando justamente para o lugar onde mora o divino, o Criador. Aleluia. Ele olhou para o céu porque ele estava olhando para o lugar onde está Adonai Elohim, o lugar onde está o Senhor. Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Deus, Ele é a fonte de tudo aquilo que nós necessitamos. Ele é a fonte. Em Mateus 7 está escrito que Ele sabe do que nós precisamos muito antes de nós falarmos alguma coisa. Ele conhece as nossas necessidades. A Bíblia diz em Mateus que o Pai conhece todas as nossas necessidades. Então, quando Jesus ele olhou para o céu, ele estava reconhecendo a fonte do poder. E a fonte do poder vem do Pai, do Senhor. E quando ele libera essa palavra
Efatá. Na verdade, essa palavra é um comando de libertação. É um comando de libertação. Essa palavra Efatá é uma palavra de libertação. Porque ser desbloqueado é ser liberto. Eu vou repetir: ser desbloqueado é ser liberto. Então tem pessoas que estão precisando de um Efatá de Deus aqui hoje. Quantos precisa de um Efatá de Deus aqui? Aleluia. Então presta atenção. Qual é o resultado? Quando ele declara Efatá, qual é o resultado? Abriram-se os ouvidos e a língua se soltou. O resultado é uma vida destravada. E para toda vida destravada tem um testemunho liberado. Vou repetir isso aqui. Para toda vida destravada há um testemunho liberado. Eu vou repetir isso aqui. Para toda vida destravada há um testemunho liberado. Quantas pessoas que o seu testemunho é ferramenta de Deus para que outras pessoas sejam libertas? Quantas pessoas que o seu testemunho é uma ferramenta poderosa em Deus para trazer cura para outras pessoas? Quantas pessoas que o seu testemunho é sim uma arma poderosa em Deus para trazer alívio para outras pessoas? Quantas pessoas que a sua vida era travada, e o motivo da sua vida ser travada eram os inúmeros traumas que você carregava? Quantas pessoas que foi abusada? Eu não sei se você sabe, e vou revelar aqui, porque faz parte da minha ministração, mas é algo que eu uso no retiro de transformação. Eu quero que você entenda algo aqui. Toda pessoa que na sua infância sofreu abusos sexuais, que foi molestada, ela recebe uma mordaça espiritual. Porque a maioria dos abusadores, eles, como arma, eles dizem: não fala para ninguém. Se você falar, a sua mãe. Se você falar, seu irmãozinho mais novo. E a partir daquele momento, aquele ser humano, aquela criança, ela vai ficando bloqueada. Ela quer falar, mas existe uma mordaça espiritual. Pessoas que hoje não conseguem se expressar, a raiz está lá atrás. Quem está entendendo isso aqui? Então, se Efatá é um comando de libertação, eu profetizo que mordaças espirituais vão cair hoje. E mais do que mordaças espirituais cair, é os demônios que estavam segurando essas mordaças espirituais, que hoje serão queimados pelo poder de Jesus Cristo, que é o dono do Efatá. Então Jesus não está somente curando, mas Ele está na verdade liberando totalmente o que estava travado.
Você está pronto para isso? Você está pronto para que tudo seja liberado, tudo que está travado na tua vida seja liberado? Aleluia, aleluia. Não vai ter mais amarras, não vai ter mais amarras. Eu estou vendo algumas lágrimas, e talvez essa lágrima, ela está expressando aquilo que você gostaria de falar. Porque às vezes não vem com palavras, vem com lágrimas. Quem lembra de Ana? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. A mulher que foi para o tabernáculo pedir a Deus um filho, mas não conseguia falar nada, só chorava. Mas Jesus entendeu o choro. Deus entendeu o choro. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. Aquele homem agora está ouvindo, e agora aquele homem está, diga comigo, ouvindo, falando. Ouvindo, falando. Só que aí quando ele acaba de receber o milagre, o Senhor Jesus disse, não conta para ninguém. Você não pegou, né? Pegou não, né? O homem não falava, gente. Até aquele presente momento o homem não falava palavra nenhuma. Agora que ele está vivendo o milagre, quem é que vai conseguir segurar o testemunho que ele tem para contar? Ninguém vai segurar, não, ninguém vai silenciar mais ele. Eu vou liberar aqui. Ninguém vai silenciar o testemunho que você tem para contar. Ninguém vai silenciar a tua voz, porque o seu testemunho vai exaltar, vai glorificar o nome do Senhor. Perceba que Jesus não falou por falar, ele liberou um comando de autoridade. E hoje, através da minha vida, o Senhor quer liberar um comando de autoridade para corações feridos, emoções reprimidas, mentes fechadas, vidas paralisadas nessa noite. Talvez você está aí com emoções reprimidas, está fazendo mal, filha. Viu? Está fazendo mal isso aí para você, viu? Essas emoções reprimidas. É isso aí que está paralisando a tua vida. Isso aí está te fazendo mal. Hoje vai ser liberado. Quantos entendem isso aqui? Eu quero que você fique de pé. Talvez situações externas estão bloqueadas na sua vida. Eu falei muito daquilo que é interno. Mas talvez existam situações externas. Vida profissional bloqueada. Vida financeira bloqueada. Negócios bloqueados. Talvez está vendo alguns bloqueios no meio da sua família. Situações mal resolvidas no meio da família que impede você de se expressar livremente. Tudo isso são situações externas. Eu não sei
Qual é o bloqueio que você está vivendo? Se ele é interno ou se ele é externo? Mas eu acredito no poder do Cristo. Eu acredito no poder de Jesus, que Ele tem poder de abrir, de desbloquear o que é interno e desbloquear aquilo que é externo também. Quantos acreditam nisso? Mas eu posso falar algo para você: tem situações externas que só serão desbloqueadas quando você viver um desbloqueio interno. Tem situações que só serão desbloqueadas externamente quando você viver um desbloqueio dentro. Porque talvez a resposta para algo externo seja algo interno. Eu acredito muito nisso, que muitos milagres acontecem de dentro para fora. Talvez eu estava ministrando aqui e você estava com vontade de gritar aí. Viu uma vontade de gritar, não gritou por quê? Se fosse eu, gritava. Até porque nessa questão eu sou muito bem resolvido. Tem gente que até se assusta comigo. Os mais íntimos aí meu, os que, né? Os Pedro, Tiago e João, já sabe como que é. Eu não tenho problema de extravasar. Às vezes está faltando isso para você. Mas eu quero fazer algo profético aqui antes de nós orarmos e entrarmos nesse momento profético. Deus te deu duas mãos, não deu? A não ser se uma foi amputada, mas se você tem duas mãos aí, pega elas agora aí. Isso. Estenda as mãos. Isso. Oh Jesus, que o milagre do Efatá comece agora, Jesus. Arabaxo, becalabarabaxo. Ori, becandalabaxo, becalamadarabaxo. Você está numa igreja profética. Você está num ambiente profético. Só vai manter no fundo, desse jeito que vocês estão aí. Deus, que o milagre do Efatá aconteça agora, Jesus.